Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Então, convidado especial aqui hoje, nosso JP Scofano. Você tá bem? Eu tô bem, meu ídolo. E você, como é que você Dormiu vai? bem? O Vasco deixou você dormir? Dormi bem, dormi tranquilo. Foi pênalti ou não foi? Não responde, Vamos não. discutir, Não responde. vamos discutir. Ih, você tem dúvida? Eu tenho. Ih. Vamos lá, vamos discutir isso aqui. Ó, eu vou até fazer o seguinte. Se inscreve aí, Wellington Campos FC. Esse moço me ajudou bastante. A gente já bateu a meta de 100 mil. Você também é culpado. Parabéns, ídolo, você merece. Nós merecemos. E pra quem não se inscreveu ainda, né? Se inscreve aí, ativa o sininho da notificação, compartilha com os amigos, deixa o like e comenta o seguinte. Foi pênalti ou não foi? A gente ouviu o pessoal, né? Pede o pessoal comentar aí o que achou. Eu já vou adiantar que no vídeo passado, que é a coletiva completa do Diniz, o cara mais elogiado não foi o Jair nem o Cauã. Foi quem? Foi o Anderson Daronco? O Anderson Daronco. Mas que eu falo Gaciba, ele ia ficar louco mesmo. Mas também merece. Olha, ídolo, esse lance realmente vai gerar discussão. Sei que já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é algo que... Segura. Faz aí o que falou. Se inscreve o Wellington Campos FC, paga nada não. Carca o dedo aí no joinha, como diz meu povo lá em Formiga, Minas Gerais. E... roda a vinheta! Scofano, eu quero falar com você, mas antes eu quero falar dela, a Bara Auto Center, a Bara Automotiva, acessórios Auto Center, ar-condicionado, 43 anos no mercado, tem tudo para o seu carro. E quem me socorreu hoje? O Anselmo, né? Fui almoçar com o meu amigo Marco Antônio, da Estrela Tintas. Peguei lá na bonita loja de Bom Sucesso. Depois nós fomos para a loja de olaria, ali no Largo das Cinco Bocas, e fomos almoçar lá no restaurante do pai dele. Uma comida maravilhosa. Estávamos eu, ele e o Gustavo, do comercial da Super Rádio Tupi. E quando eu volto para a rádio, ligo o carro, cadê o ar-condicionado? Não funcionava nem com a vaca tossindo e limpando a boca no guardanapo, né? Aí eu corri lá para a Bara e o Anselmo me deu uma aula, o que estava acontecendo, mexeu, voltou a funcionar com meu amigo Toninho na supervisão. Então um abraço para ele, para a Monique que fez o café, o Toninho Júnior, o Anselmo, o Tiago e também o Célio. Vai lá, rua Campos Sales, 16, é representante da Bosch. Entrou na Campos Sales, é logo à direita ali, não tem como errar. Fale com meu amigo Toninho, tá bom? Então vamos lá. Então, meu ídolo, vamos falar então se foi pênalti, se não foi pênalti. Eu estava atrás daquele gol e eu vi uma coisa que você viu, que na mesma hora o Daronco levantou o braço e falou assim, bateu aqui, ó, não bateu no braço, bateu tipo na barriga. É na costela. Na costela. Pois é, e eu acho que é essa a maior reclamação que o Vasco tem que fazer, ídolo, porque é o seguinte, eu não tenho certeza absoluta se foi pênalti. A gente pode discutir esse lance e eu vou te dar argumentos para te comprovar que foi e ao mesmo tempo vou ter argumentos para te falar que não foi. Eu acho um lance muito no limite. Ajustado, mas ao mesmo tempo é um lance que eu acho que merecia ter sido olhado de novo pelo Daronco, porque nitidamente ele não viu corretamente. Quando ele levanta o braço e aponta para a costela e não para o braço, ele ficou com a sensação de que a bola pegou primeiro no corpo e depois no braço do Marlon Freitas, o que não aconteceu. Como o VAR é para corrigir erros claros... É para auxiliar. Para auxiliar o Anderson Daronco, eu acho que ele precisava desse auxílio, até porque foi um lance muito rápido, a verdade é essa. O jogador do Botafogo estava muito próximo do jogador do Vasco que finalizou aquela jogada, e aí ficou realmente na dúvida se tinha pegado no corpo, tinha pegado no braço. De toda forma, eu acho que valia uma revisão. Na minha humilde opinião, já vi esse lance ser marcado diversas vezes no futebol brasileiro e acho a principal reclamação não só do Vasco, mas de todo mundo que gosta de futebol é que precisa de um critério melhor para esse tipo de lance. Não dá para você marcar todas as mãos que acontecerem dentro da área, até porque senão vai virar tiro ao alvo. Você não vai mirar mais no gol, vai mirar na mão do adversário. Mas ao mesmo tempo, precisa de ter uma decisão mais definida, uma diretriz melhor. Que é o seguinte, se ampliar um pouco o espaço, é pênalti ou não é? Os árbitros usam a seguinte expressão até, eu aprendi
participando dos sorteios da comissão da arbitragem. Você abriu o braço e abriu a asa. Você tirou proveito. Ela bateu do seu braço. Você tirou proveito da bola batendo no seu braço, é pênalti. É pênalti, é falta, é toque de mão, aonde for, né? E outra coisa, se você tem o critério técnico que todo mundo queria que tivesse, ou seja, o auxílio técnico, o auxílio de imagem, por que não usar? Lógico que o Daronco não pode perguntar: ô Rodolfo Toschi, eu acertei? Foi pênalti ou não foi, não? O Toschi, que é o árbitro de vídeo, revisa e fala: Daronco, você não quer dar uma olhada no monitor? Tem um toque assim, assim, assim. Aí a regra diz o seguinte: a decisão é do árbitro. Ele pode aceitar, ele pode não aceitar, ele pode olhar e achar que a marcação dele estava correta. Tudo isso pode acontecer, é salutar. Por isso, inclusive, que a minha discussão não é se foi pênalti ou se não foi. Se é se o Anderson Daronco deveria ou não ter sido chamado, e acho que ele deveria, porque ele não conseguiu interpretar corretamente dentro do campo. Ele não viu a jogada, a verdade é essa. E acho, ídolo, que aí é uma coisa que o Vasco, inclusive, deveria requerer publicamente, coisa que ainda não fez, e a gente está gravando esse vídeo na noite do dia 28, que é o seguinte: esse áudio do VAR deveria ser divulgado. Por que o Anderson Daronco não foi chamado? O que o Rodolfo Toschi falou no ouvido dele que não recomendou a revisão? Qual foi a decisão, no final das contas, da cabine do VAR? Até para tirar a nossa dúvida. Exatamente, até para a gente entender e começar a basear os nossos comentários, porque é muito fácil hoje a gente apontar o dedo pro Anderson Daronco. E aí eu vou ser muito honesto, ídolo, eu estava no estádio. Sim. Estava de frente pro lance, próximo àquele gol também. Ao vivo, foi tão rápido que eu fiquei na dúvida se tinha batido no corpo e no braço, tinha batido no braço ou no corpo, e só tinha batido no corpo. A verdade é essa, eu tava longe, eu não tava tão perto como o Daronco. Mas acho que era um lance que cabia uma revisão. E eu tô muito curioso para saber o porquê ele não foi chamado para ir ao monitor, e aí eu acho que a interpretação seria dele. Se ele vai ao monitor e não considera pênalti, eu entenderia. Se ele vai ao monitor e considera, eu também entenderia. O que eu não entendo é porque ele não foi ao monitor do VAR, Wellington Campos. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. E veja bem, eu gostaria dessa... eu já dei uma olhada desde manhã, toda hora eu vou lá no site da CBF e olho para ver se tem essa dúvida aí, que a conversa do árbitro de campo com o árbitro de vídeo, até justamente para isso, para tirar essa dúvida e para saber o torcedor, gente, ó, aconteceu isso. Mas olha aqui, o Diniz, na coletiva, arrebentou com o Daronco. Você não viu? Vai ver de novo. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro. Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então, essa falta de critério que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol. Aí você viu, então, o Diniz não foi nada cortês, né? E ele até lembrou daquele lance em que expulsaram o Léo Jardim por cera, que, ao meu sentir, foi expulso corretamente. Não briguem comigo. Mas era, como diz o Diniz agora, ninguém mais repetiu. O esperto foi só o Flávio Rodrigues e o bobo só foi o Léo Jardim. Esse lance eu também vou discutir, tá, ídolo? Porque eu acho que é o seguinte: se o Léo Jardim tivesse demorado a bater um tiro de meta, uma falta, ele teria sido bem expulso. Mas o Flávio Rodrigues de Souza não é médico. E por mais que possa, e na minha opinião foi cera do Léo Jardim, o Flávio Rodrigues de Souza não pode advertir um jogador, ainda mais um goleiro, por ele pedir atendimento médico.
Então acho que o Léo Jardim na época não foi bem expulso, Mas tanto que nenhum outro goleiro pedindo atendimento médico no futebol brasileiro desde então, seja por estar machucado ou não, recebeu cartão amarelo. Então virou uma lei só que o Flávio Rodrigues de Souza acabou implementando dele. Ele inclusive não repetiu isso em outros jogos. Eu senti também que os goleiros pararam de fazer um pouco de cera depois desse lance. Agora, é também um lance extremamente polêmico. Eu concordo com o Diniz, concordo contigo e concordo com o Flávio. Porque a gente tem aquela máxima de que deu o amarelo, não vai dar o vermelho. Porque aonde está proibido? Muita gente, por exemplo, viu o Jair derrubar o Daronco. Foi até engraçado o estádio todo do Rio. Ele poderia expulsar o Jair? Poderia. Se ele sentisse maldade, o árbitro de vídeo, olha, o jogador te calçou propositalmente. Vermelhinho. E vai para a súmula e depois ele é julgado por agredir o árbitro. Nesse lance do Jair é importante ressaltar como estava mal colocado em campo o Anderson Daronco, né? Já não é a primeira vez que ele faz isso, né, ídolo? O Anderson Daronco é um árbitro que costumeiramente está mal posicionado nas partidas. E ele ontem foi atropelado pelo Jair, inclusive, que ele estava no lugar errado. Que depois pediu desculpa. Pediu desculpa, ele aceitou, porque ele viu. O Anderson Daronco viu, ele ainda fez um gesto pro Jair de foi mal, que ele estava no lugar errado, né, ídolo? No lugar errado, na hora errada. Pois é, aí não teve como desviar, até porque desviar do Anderson Daronco é difícil, né? Ele é bem forte. E eu chamei a atenção porque na hora teve um choque com o Léo Jardim. E só de eu ver, doeu o corpo, né? E ele precisou de atendimento médico e todo mundo parou para tomar água. E aí o Verrete tirou um isotônico ali da mochila ali do massagista, do antigo massagista, né? Do auxiliar de enfermagem ali que vai com o médico, e começou a beber. E o Daronco estava do lado. Na metade, o Daronco parece que pediu, ou seja, me ajuda aí para eu te ajudar. E aconteceu o que aconteceu. Gente, agora em dezembro a CBF promete já trazer detalhes da profissionalização da arbitragem. A pergunta do milhão, vai resolver? Olha, ídolo, não sei se resolver, até porque esse problema é muito complexo, mas eu acho que vai ajudar principalmente no aspecto físico dos árbitros, e vai ajudar muito na parte mental, não só na parte do cara chegar tranquilo para trabalhar, mas na parte da preparação do árbitro também. Porque a gente sabe que hoje os árbitros eles são quase profissionais. Estou falando alguma mentira? Não. Já tem muito árbitro que vive da arbitragem, mas na informalidade, de certa forma. Você sabe quanto ganha um árbitro FIFA, gente? Quanto? Por jogo na Série A? Ele ganha R$7 mil. Se ele fizer 6 jogos no mês, ele arruma uma boladinha de 42 mil. Mas a parada é, desses 42 mil, ele vai ter que gastar com nutricionista, vai ter que gastar com treino. E aí, plano de saúde. E eu acho, e assim, é aquilo, né? Se ele não trabalhar, ele não recebe. Também. Porque eu acho que, assim, gera sempre uma questão pro árbitro. Eu acho que profissionalizar a arbitragem vai ajudar nesse aspecto pelo seguinte, que o árbitro ele vai conseguir ser reconhecido como uma profissão realmente, então ele vai poder tirar esses gastos. A CBF pode criar um sistema que o árbitro tem um lugar para se preparar, quase como um centro de treinamento. Mas eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu sei que você vai virar está virando um brilhante advogado. Não sei se você vai querer ir para a linha trabalhista. E quem vai pagar o salário? Qual é o valor de um salário ideal de um árbitro de futebol? Deixa a sua opinião aí. Quanto que um árbitro tem que ganhar? Você pagaria quantos mil? Né? E quem teria que pagar? Esse dinheiro teria que ser rateado entre os clubes da Série A? Olha, ídolo, eu acho que olhando hoje o cenário que a gente tem... A televisão teria que ajudar a pagar o salário dos árbitros? Estou só jogando para cima. E você vai matando no peito. Você acha que é só a CBF? Você acha que as federações também teriam que pagar? Você é a favor que em cada jogo seja descontado um percentual da renda para pagar o salário do árbitro? Porque essa é a grande pergunta. Quem vai pagar? Eu acho, ídolo, que vai continuar sendo como é hoje, que o cara recebe por jogo, ele recebe um valor, mas acho que ele vai, a partir desse momento que a profissão for regulamentada,
A CBF vai contratar esses árbitros, eles vão receber um mínimo. Você vai ter um ranking. Vai ter um ranking, eles vão receber um mínimo de acordo com o seu posicionamento. E aí, se o cara só apita a Série A, enfim, vai ter lá uma maneira e todos vão receber alguma coisa. E vai tirar a obrigatoriedade do cara apitar 7, 8, 10 vezes por mês para compor renda. Mas você sabe por que o cara apita 5, 6, 7 jogos por mês? Ele não apita, não recebe. Não. Ele não pode se impor. Ele é sim, escalado. É qualidade. Sim, e acho que Porque, você... assim, por exemplo, o Daronco. Vamos supor que a comissão entenda que foi um erro gravíssimo e, como dizia o Armando Marques, casaco de visão e volta para a escolinha. Por quê? Você vai ter que tirar ele no mínimo de 3 rodadas. E 3 rodadas é coisa pra caramba. Já atrapalha um pouco. Eu acho que você vai dar mais tranquilidade pro árbitro trabalhar, o que é o mais importante. Eu concordo também. No mundo do futebol, que hoje cada vez a cifra é mais alta, por exemplo, uma classificação de Copa do Brasil, das quartas para as semis, dá uma graninha legal. São 10 milhões. 10 9 milhões. 922.500 reais para ser Eu não tô chato. falando, eu não vou individualizar no Anderson Daronco, mas é o seguinte... O Vasco ontem, de certa forma, foi prejudicado. Vamos colocar dessa forma? Acredito. Num cenário que foi pênalti. Vamos imaginar que foi pênalti. É um comentário covarde de vocês que o time tem que ganhar, não tem que se preocupar com a arbitragem. Também concordo. Mas num campeonato de mata-mata, que tudo é tão nivelado e tão igual, ou tão equilibrado, não digo igual, mas muito equilibrado, Principalmente num clássico. num clássico, um erro igual esse pode acabar comprometendo o ano. Pode valer 10 milhões. Pode valer 10 milhões de reais. Então, como é que um cara que recebe proporcionalmente tão pouco, você falou que são 7 mil reais, Isso aí é o cara que recebe mais, é o cara FIFA. O cara não é FIFA, vai baixando aí vamos chutar que a ele cota. recebe 7, fazer uma conta rápida. É. Imagina que um cara que recebeu 7 mil pra Porque apitar aquele jogo, Daronco, tá decidindo por exemplo, um negócio de 10 milhões de reais. Então, por exemplo, o Daronco, ele não é mais FIFA. Pois é. Então, ele já não está nesses 7 contos. Então, vamos chutar que ele receba o quê? 5? Vamos fazer uma conta básica? 4 mil, Então, metade praticamente. Então vamos lá, um cara que recebeu 4 mil pra fazer um jogo dessa importância, tá decidindo o futuro de 10 milhões de reais. A verdade é essa. Aqui um erro dele. Vamos supor se ele expulsa um jogador errado, para não falar do lance do pênalti. Se ele compromete de alguma forma o andamento do jogo, qualquer coisa que possa acontecer. Se o Bandeira não marca um impedimento, se o cara do VAR chama errado. Esses caras que ganham tão pouco estão decidindo o futuro de milhões de reais e talvez comprometendo uma temporada. Então você profissionalizar a arbitragem, pagar os caras melhor é muito importante para que eles tomem as melhores decisões e para que eles fiquem mais aptos a trabalhar, descansem melhor, se preparem melhor, tenham um cuidado melhor para decidir esse dinheiro todo e para decidir, principalmente, não é só pela grana, tá, ídolo? Mas o futuro esportivo dos clubes. A parte desportiva é muito importante. Agora eu quero ouvir você. Ou você não vou ouvir, eu quero ler. Deixa aqui no comentário, porque aí não só eu vou ler, várias pessoas vão ler o seu comentário. Deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Deixa eu mandar aqueles abraços, já tinha separado aqui. Rosimar Melo, o meu amigo Paulo César, lá em Bom Jesus de Itabampuana, o Jorge Ramos, o José, ele se apresenta como José Escorpião, né? Esse é um pseudônimo. O Marco Aurélio Teixeira, o Edu Silva Leite, Marcos Raimundo, o Fábio Nonato, o Reinaldo Souza, o Givanilson Carvalho, o Abraão Lemos, meu amigo José Mário Talarico, o Joel Schwab, quem mais aqui? O Sérgio Monteiro, o Hernani Lira e o Adailton Viana. Então faça igual eles, mas deixe o nome da sua cidade e comente aí a respeito da arbitragem. Esse tema todo mundo gosta. Tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu agradecer. Obrigado, Scofano. Posso fazer aquele jabazinho rápido? Nossa, eu esqueci. Não tem problema. Primeiro de tudo, pedir ao pessoal se inscrever mais uma vez aqui no seu canal, deixar os comentários, os likes, compartilhar com os amigos, que é sempre muito importante. Eu tô criando agora conteúdo para minhas redes sociais de vez em quando, tá, ídolo? Legal. Tô um pouquinho devagar, mas é @jpescofano, você vai me encontrar no Twitter, no Instagram. Você pode seguir por lá também. P. Escofano. O S é o chamado o S mudo. O S é mudo, você me encontra por lá. Inclusive eu comentei... Eu vou deixar aqui embaixo. Isso, inclusive eu comentei sobre esse lance do Daronco, dei um rápido pitaco lá no Twitter sobre o que eu achei do jogo. Até que o jogo ontem foi bom, viu, ídolo? Eu gostei. Então acho que as quartas de final, estão abertas nesse caso do clássico. Vai ficar tudo pro segundo jogo. E eu volto aqui no canal pra gente falar um pouquinho depois do jogo de volta, pode ser? Tá combinadíssimo. Já tô me convidando, hein? Não, você já é o convidado do canal. Tô fechado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, JP Escofano e o Wellington Campos.